Amigos, boa tarde mais uma vez a todos. Uma alegria estarmos em mais um dia da semana. Eu recebi hoje, queria falar aí com as crianças, recebi hoje umas fotos lindas de um projeto que vocês estão fazendo. A professora Evelise me enviou de algumas atividades que as crianças estão fazendo. Parabéns aos pais, mas principalmente parabéns às crianças por essas atividades aí para esse período da Páscoa. Muito boa a ideia, fiquei empolgado aqui, peguei aqui as dicas para fazer com as crianças aqui de casa. Eu tenho dois filhos, uma garota de 12 e um garoto de 10. E vou sentar com eles para fazer também essas atividades. Mas parabéns a todas as crianças. Amigos, a ideia, pelo menos até onde me foi passado, é que sexta-feira nós possamos concluir a semana de oração, mas por família. E aí eu queria incentivar você, cuide bem do culto, da recepção do sábado em sua família. Sabem, algumas das marcas mais fortes que eu tenho na minha vida são exatamente desse momento da recepção do sábado. É um momento especial, é um momento significativo, é um momento importante para a vida espiritual. Então, façam desse momento, sexta-feira, um momento bem especial, um momento de recepção do sábado, com uma conclusão realmente da semana de oração, mas que deixe marcas aí na sua vida. Eu soube que algumas pessoas familiares de vocês que não trabalham no escritório de ATEC estão acompanhando a semana. Sejam bem-vindos, uma alegria também poder compartilhar a palavra. Muito bem, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia hoje no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 4. Lucas, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 4. Antes de lermos, eu gostaria de convidá-los, mais uma vez, a fecharmos os olhos para falarmos com Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse final de tarde. Muito obrigado por encerrarmos as nossas atividades com a Tua palavra. Te peço que, de maneira muito clara, o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Para mim tem sido um privilégio compartilhar a palavra de Deus com o escritório do IATEC e principalmente com famílias que juntas estão caminhando em direção à Canaã celestial. Então, fala no nosso coração, Senhor, mais uma vez, de maneira clara e poderosa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Essa história, essa é uma parábola conhecida de Jesus, conhecida como a parábola do semeador. E tem muitas lições, mas eu queria extrair algumas lições essa tarde com vocês. Lucas, capítulo 8, a partir do verso 4, diz o seguinte: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as partes, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e este, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos lhe interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Então Jesus respondeu: a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, mas vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz. Crescem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Mas a que caiu na boa terra são as que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra de Deus e frutificam com perseverança. Amigos, Jesus era o melhor pregador e o melhor contador de história que essa humanidade já viu. O livro Desejado de Todas as Nações diz que quando ele pregou esse sermão,
Ele estava pregando em frente a um campo que havia acabado de ser arado, a terra havia acabado de ser mexida para plantar. Então, toda vez que os discípulos vissem um campo arado, eles iam lembrar dessa parábola. E Jesus, ele disse que os seus ouvintes estavam divididos em 4 partes aí nessa parábola. Ou eram pessoas que estavam com a beira do caminho, ou entre os espinhos, ou entre as pedras, ou na boa terra. Agora, tem uma coisa interessante nessa parábola. Mais uma vez, já falamos isso essa semana. Essa parábola não é para os não crentes. Essa parábola é para os crentes. As pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele dia guardavam o sábado, devolviam o dízimo, aguardavam o Messias. Então, essa parábola é para a nossa vida. Jesus está falando para a nossa vida. E ele diz que mesmo entre nós que estamos aqui essa noite, pode ser que existam 4 tipos de coração. E ele começa dizendo que o primeiro é aquele coração em que a palavra de Deus chega, mas aquele coração é como a terra na beira do caminho. Imagine aí um roçado. Eu sou do interior de Pernambuco e eu fui criado no interior do interior. Quando você chega no interior de Pernambuco, tem que andar mais uns 200 quilômetros para chegar no meu interior. Então, é o interior do interior. E lá eu fui criado, meu pai tem roça, e eu lembro como era o terreno na beira do caminho. Quando as pessoas andavam, eles iam pisando e ia pilando a terra, ia tornando a terra dura. A semente, ela pode até cair ali, mas ela não vai fazer diferença nenhuma. Então, Jesus está dizendo o seguinte: tem pessoas que são adventistas, que trabalham para a igreja, que são pastores, mas a palavra de Deus, que é a semente, chega no coração delas e não muda nada. Ela continua sendo a mesma pessoa. E se a palavra de Deus, meus amigos, chega numa vida e não muda nada, é porque eu e você somos como a semente que caiu ou o solo que recebeu a semente na beira do caminho. A palavra de Deus tem que nos mudar. E a primeira pessoa que tem que notar são as pessoas da nossa casa. Por isso que eu felicito muito o IATEC. Eu poderia fazer uma semana de oração com vocês de manhã, no começo das atividades do escritório. Mas o fato de reunir a família no final da tarde, gente, é para dizer para vocês, a igreja precisa que a nossa família tenha mudanças. A igreja espera que transforme a nossa família antes de transformar qualquer programa que vocês trabalhem com ele. A maior transformação que a igreja pode fazer não é em um programa revolucionário que vocês estejam trabalhando, é no casamento, é na educação dos filhos. Então, a primeira pessoa que tem que notar que a palavra de Deus está fazendo mudanças em minha vida são as pessoas de casa. Eu gosto muito da história dos valdenses. E não sei se vocês sabem, mas os valdenses, eles eram extremamente inteligentes, muito sábios. E os jovens valdenses, eles eram enviados para as melhores universidades da Europa no auge da perseguição. Então, quando estava no auge da perseguição, mesmo assim, os pais enviavam os jovens para as universidades. E um dia saiu um decreto em uma universidade da Europa dizendo que todos os valdenses deveriam ser presos e até mortos. E numa reunião de professores naquela universidade, o professor disse assim: como é que nós vamos saber quem é valdense e quem não é? E aí um dos professores disse assim: é fácil. Vamos observar no campus os jovens que não brigam, os jovens que não vivem bebendo, os jovens que não vivem se prostituindo. Pode prender que esse aí é um valdense. O que é que o professor estava dizendo? Os valdenses são diferentes. A palavra de Deus chegou na vida dele e causou mudança. A pergunta é: a palavra de Deus tem causado mudança na sua vida? Na maneira como você trata a sua esposa, na maneira como você trata seu esposo, na maneira como você trata os seus filhos. Nós não podemos dizer: ah, pastor, mas eu nasci assim. Meu pai já era assim, minha mãe já era assim, eu sou assim. É por isso que a proposta do cristianismo, amigos, é você nascer de novo. Eu sei que você é assim, eu também sou assim. Mas Jesus disse assim: você tem que nascer de novo. Porque o seu nascimento natural, ele é contrário à vontade de Deus. Mas o seu nascimento espiritual, ele vai ser para transformação à semelhança de Deus. Então, primeiro tipo de solo
É aquele que a palavra de Deus chega e serve apenas como enfeite. Imagina uma semente aí de feijão ou de milho aí no piso da tua casa, não vai servir de nada. A palavra de Deus ou a semente tem que entrar no solo e tem que transformar alguma coisa. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você essa tarde: a palavra de Deus está mudando você? A palavra de Deus está transformando você? Você está se tornando uma pessoa melhor, um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor, uma esposa melhor? Porque essa é a primeira coisa que a palavra de Deus tem que fazer. O segundo solo, a segunda aplicação dessa história, Jesus disse que há pessoas que são como o terreno entre as pedras. A semente cai, encontra um pouquinho de terra e nasce com toda vontade, mas logo morre porque não tem raiz. É uma vida cristã superficial. Eu não sei quantos pais aí já tiveram que acompanhar seus filhos na escola. Geralmente a professora manda plantar uma sementezinha de feijão dentro de um copo descartável no algodão molhado. A sementezinha ela nasce com toda vontade, mas ela morre. Por quê? Porque não tem raiz. Jesus falou: há pessoas no cristianismo que têm uma vida cristã muito superficial. Um dia eu ouvi uma história do pastor Bulhon. Ele disse que estava em um encontro só com pastores, era uma liderança da igreja aqui na América do Sul, e todos ficavam perguntando: quem será que vai pregar hoje? Porque estavam pastores da Associação Geral, pastores importantes, conhecidos. E quando a plataforma entrou, todos no auditório, só de pastores, perceberam que quem ia pregar não era um pastor, era um irmão, um ancião de igreja. E eles ficaram um pouco assim, porque tantos pastores, por que colocaram um ancião para pregar? E quando o ancião pegou o microfone, ele disse assim: eu vou pregar hoje, e o título do meu sermão é Porque os pastores vão chegar primeiro no inferno. Imagine, porque os pastores vão chegar primeiro no inferno. Esse é o título do sermão. E ele disse assim: eu vou explicar para vocês o sermão. Quando eu era pequeno, ele falou, eu morava na rua de uma fábrica de chocolates. E todo dia a minha casa era invadida com um cheiro gostoso de leite com chocolate. E o meu sonho era diferente dos meus amiguinhos. Os meus amiguinhos queriam ser piloto de avião, bombeiro, policial. Eu não. O meu sonho era crescer e trabalhar na fábrica de chocolate. Porque eu pensava, que lugar melhor para comer chocolate do que uma fábrica de chocolate? Quando as pessoas virarem as costas, eu vou comer chocolate à vontade. Então, o sonho dele era trabalhar numa fábrica de chocolate. Ele disse que um dia, quando estava voltando para casa da escola, ele viu uma faixa na frente da fábrica dizendo: precisa-se de garotos para embalar os chocolates. Aí o coraçãozinho dele acelerou. Ele correu na fábrica e o homem disse assim: volte amanhã, vamos fazer um teste com você. Se você passar no teste, o emprego é seu. E ele disse que naquela noite nem dormiu. A expectativa: a minha vida agora está realizada, eu vou comer chocolate de graça o resto da vida. E no outro dia, quando ele foi, o homem o levou para um tabuleiro, uma mesa cheia de chocolates e disse assim: o seu trabalho hoje é o seguinte. O seu trabalho é passar o dia inteiro comendo chocolate. Ele arregalou o olho e ele disse: como assim? É o seguinte: se eu chegar aqui e você não estiver comendo chocolate, você está desempregado. O seu trabalho é passar o dia inteiro comendo chocolate. E ele, como um bom trabalhador, começou o trabalho. E comeu chocolate, comeu chocolate, comeu chocolate. Daqui a pouco começou a sentir uma coisa ruim e o homem veio e disse assim: coma chocolate. E ele comeu chocolate e ele passou mal. E ele disse assim: pastores, resumindo, aquele foi o último dia que eu comi chocolate, eu tomei enjoo de chocolate. Aquele homem era sábio, ele sabia que se ele roubasse um pouquinho todo dia, ele ia dar um prejuízo, mas se ele fizesse um menino enjoar de chocolate no primeiro dia de trabalho, ele provavelmente não ia mais roubar chocolate. E ele disse: pastor, deixa eu dizer por que vocês podem chegar primeiro no inferno. Vocês vivem dizendo para a gente se alimentar da Bíblia. Vocês vivem dizendo para a gente se alimentar da oração. E talvez você esteja enjoado da comida que você manda a gente comer. E se você enjoar da comida que você nos manda comer, você vai chegar primeiro no inferno do que nós. E isso é uma verdade. Às vezes, nós estamos enjoados da comida espiritual que nós falamos para os nossos parentes, que nós pregamos. E se nós enjoarmos da comida espiritual que temos que comer, vamos ter uma vida cristã superficial. E deixa eu dizer uma coisa para vocês muito importante, por favor, não esqueçam disso. Hoje, quando eu olho aqui na tela, eu vejo Samuel,
o Marcos, o Cleiton, o Moisés, o Eli, o Mateus, o Tiago, o Romeu, o Alexandre, Cristiano, Sidney, o Elton, Eliezer, Vitor, Marcelo, Eliezer, o Marcelo. E sabe uma coisa que nós temos em comum? Nós não sabemos como está a vida espiritual um do outro. O livro Grande Conflito diz que quando a gente olha para a igreja, parece que está todo mundo bem, parece que é um campo verde a igreja. Mas rapidamente, amigos, está chegando o tempo que nós vamos saber quem tinha uma vida superficial e quem tinha raiz na fonte das águas. Então eu queria dizer uma coisa para vocês em nome da autoridade bíblica. Estamos no tempo de parar de ter uma vida espiritual sem raiz, sem profundidade. Precisamos passar mais tempo na presença de Deus, precisamos preparar a nossa família para os últimos dias. Um dia, eu vi uma pregação de um pastor que me chamou muita atenção. Ele disse assim, olha, eu não estou preparando os meus filhos para serem professor, advogado, médico. Eles podem até ser. Mas pelo momento profético que nós estamos vivendo, eu estou preparando os meus filhos para serem mártires. E preparar filhos para ser médico e advogado é uma coisa, mas preparar filhos para enfrentar os últimos dias é outra coisa. Se eu estou preparando meus filhos só para ser um médico, ele pode até sair sem fazer culto familiar. Mas se eu quero preparar a minha família para os últimos dias, eu não posso sair de casa sem um culto familiar. Se eu estou preparando os meus filhos para serem advogados, ele até pode sair sem buscar a Deus, mas se eu estou preparando os meus filhos para os últimos dias, o meu casamento para os últimos dias, eu não posso. Eu sei que há alguns solteiros aí que estão em busca de um casamento, de um noivado, de um namoro. E sabe, esse é o momento de clamar a Deus. Quando eu dou curso de noivos, a minha primeira aula é dizendo aos noivos, aproveitem a chance de desistir. E os noivos ficam apavorados com o meu curso de noivos. Porque eu digo, vocês não fazem ideia da quantidade de casais que queriam estar na posição de vocês, de poder desistir, não podem mais. Então aproveitem, orem, clamem a Deus, peçam sabedoria, porque vocês têm uma oportunidade que muito casal queria e não tem mais. Então, se há solteiros e há noivos, Deus seja louvado pela oportunidade que você tem de passar, de fincar raiz em Cristo, para você se aproximar e saber a decisão que tomar. Terceiro solo é o solo entre os espinhos. E a Bíblia diz que a semente caiu, mas era um solo tão cheio de espinhos, ela até nasceu, mas foi sufocada. Mas tem uma coisa interessante aqui, talvez você não tenha notado. Aqui diz que ela foi sufocada com a busca de riquezas, com os deleites da vida, com os cuidados da vida. E, em essência, nada disso é errado. Nada disso. Buscar um bom recurso material não é errado. Aproveitar a vida não é errado. Errado é quando você faz isso sem Deus. Então, quando coisas boas, elas substituem coisas divinas, porque tem uma coisa que você precisa entender. Quando a gente se torna cristão, a gente deixa um monte de coisa que não presta. Então, quando a gente se torna cristão, a gente deixa coisas ruins. E tem gente que acha que a vida cristã é só deixar coisas ruins. Ah, eu não bebo, eu não me prostituo, eu não isso, eu não aquilo. Mas para você poder ter raiz em Cristo, você tem que começar a deixar coisas boas para escolher coisas melhores. É você dizer, eu ia passar a madrugada inteira, essa noite inteira no Netflix, mas eu não vou fazer isso. É até um filme bom, é uma série boa, mas eu vou deixar uma coisa boa para escolher uma coisa melhor, dormir cedo para amanhã acordar de madrugada para buscar Deus. Então, a vida sufocada do terceiro solo, amigos, é sufocada com coisas boas. E tem gente que está sufocado com coisas boas. Sabe? Uma das coisas que pode sufocar a nossa vida é até o trabalho para a igreja. Se nós não tivermos equilíbrio, não soubermos o tempo. Então, nós precisamos dizer, Santo Deus, me ajuda a não ficar sufocado com coisas boas. Me ajuda a priorizar o que é prioridade do Senhor. Diz que um dia, uma história para crianças, diz que um passarinho chamado cotovil estava voando e pousou numa árvore e um caçador estava embaixo com uma panela cheia de minhocas. E ele disse assim, eu troco uma pena de cotovil por uma minhoca. Eu troco uma pena de cotovil por uma minhoca. E o cotovil abriu a asa
e pensou assim, eu tenho tantas penas que não vai fazer diferença trocar, eu estou com fome. Não vai fazer nenhuma diferença trocar uma pena por uma minhoca, e trocou uma pena por uma minhoca. No outro dia, o mesmo caçador estava com a mesma panela de minhocas e disse, eu troco uma pena de cotovil por uma minhoca. Ele abriu outra asa e pensou, eu voei tão bem ontem sem uma pena desse lado, que não vai fazer diferença dar uma pena desse outro lado. E tirou uma pena da asa e deu para o caçador em troca da minhoca. E todo dia a mesma história. Tirou uma pena daqui, tirou uma pena dali, tirou uma pena daqui, tirou uma pena dali, até que chegou o dia que a história diz que o cotovil não conseguia mais voar, porque havia trocado coisas que o fariam voar por coisas que o fariam apenas encher a barriga. Você entende? Muitas vezes estamos trocando coisas que vão nos fazer voar para encontrar com Jesus Cristo, por coisas que vão nos fazer apenas dar uma vida aqui nessa terra. E isso é uma tragédia. Nós não podemos permitir que a nossa vida espiritual seja sufocada com coisas que vão tirar o nosso foco. E o nosso foco, gente, temos que casar, namorar, noivar, construir, mas o foco é preparar a nossa vida, permitir que Deus transforme o nosso caráter para nos encontrarmos com Jesus Cristo no céu. E por fim, graças a Deus, Jesus falou que há pessoas que são como a semente que caiu na boa terra, que a palavra transforma, que a palavra é interiorizada, que a palavra é priorizada, que a palavra produz frutos. Há um livro aqui na minha biblioteca, esse livro ele é até sugerido por Ellen White. Ellen White ela faz sugestão de alguns livros nos seus escritos, e um dos livros é um livro chamado Livro dos Mártires. E nesse livro, chamado Livro dos Mártires, de um autor chamado Fox, ele conta que 40 homens na Europa foram presos porque eram cristãos. E um dia foram levados os 40 para um lago congelado, muito frio. E eles foram deixados dentro daquele lago para morrer. Os soldados o levaram, obrigaram eles a entrar no lago e disseram, todos vocês vão morrer nesse lago, mas se vocês levantarem a mão e disserem, eu rejeito Jesus Cristo, podem sair, estão livres. Então, para não morrer, a saída é simples. Levante a mão e diga, eu não quero mais seguir Jesus Cristo, e você está livre. E aqueles 40 homens deram as mãos e disseram, 40 mártires, 40 coroas. Nós não negaremos o nome de Jesus. E o frio ia congelando, eles tremiam, e eles continuavam dizendo, 40 mártires, 40 coroas. Nós não negaremos o nome de Jesus. Um deles morreu, ali mesmo foi sepultado, e eles continuaram dizendo, tremendo de frio, 40 mártires, 40 coroas. Nós não negaremos o nome de Jesus. 5 morreram, 10 morreram, 15 morreram. E quando o último, mais forte, restou, ele ficou desesperado de ver todos os seus companheiros mortos. E ele levantou a mão e disse, eu desisto, eu não quero mais. Eu quero viver. E ele saiu do lago, e um soldado que estava na beira do lago chorando disse, se você não quer essa coroa, pegue minha roupa de soldado, que eu vou pegar a coroa que você não quis. E a história diz que aquele homem se arrependeu e disse, eu me arrependo do que eu fiz, eu quero a coroa. E naquele momento o soldado entrou com ele no lago e agora de mãos dadas até a morte diziam 41 mártires, 41 coroa. Nós não negaremos o nome de Jesus. Sabem, há muitas pessoas que preferiram morrer do que perder a coroa. Ainda não estamos sendo chamados para morrer pela coroa, estamos sendo chamados apenas para viver pela coroa. Então eu quero essa tarde convidá-lo a dizer, Santo Deus, eu quero viver por essa coroa. Porque não existe nada mais valioso do que a coroa que está preparada no céu para cada um de nós. Eu não sei em que momento você está da sua vida espiritual. Eu não sei em que momento você está na sua intimidade com Deus. Mas o que eu tenho orado por vocês a cada vez que eu vou pregar e cada vez que eu vou escolher o sermão que eu vou apresentar para vocês é que comece um reavivamento no escritório do IATEC. É isso que eu tenho pedido a Deus. O que eu tenho pedido a Deus é que vocês não sejam conhecidos como pessoas que produzem recursos tecnológicos para a igreja. Sabem, eu peço a Deus que vocês sejam conhecidos como um escritório em que o Espírito Santo ele anda pelos corredores, em que as pessoas elas têm intimidade com Deus, em que as pessoas transmitem paz, em que as pessoas vivem o casamento à altura do que Deus planejou para o casamento, que educam filhos para a eternidade. E o que eu peço a Deus é que vocês digam, Santo Deus, me perdoa,
Me perdoa porque eu tenho sido o terreno na beira do caminho, eu sou a mesma pessoa, não mudei. Ou você pode dizer, Santo Deus, me perdoa porque eu não tenho intimidade contigo. A minha vida cristã é muito superficial, eu não tenho raiz. Ou você pode dizer, Santo Deus, eu estou sufocado e não estou te buscando, estou trocando coisas boas por coisas melhores que aí a tua presença. Mas eu quero, Senhor, por tua graça e misericórdia, ser o bom terreno. Eu quero dar frutos. Eu quero priorizar o Senhor, porque eu estou me preparando para a coroa celestial. Quantos querem pedir isso a Deus? Levante sua mão onde você estiver. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Pai, mais uma vez eu te peço que o que eu não consegui falar com minhas palavras, que o teu Santo Espírito complete. Mas eu tenho orado pelo grupo do IATEC, pedindo que as mensagens possam levá-los a uma mudança, a uma ação. Às vezes é começar a fazer o culto, outras vezes é priorizar um horário para orar, talvez seja ter mais intimidade, passar mais tempo com a Bíblia, com o espírito de profecia, eu não sei, Senhor. Mas às vezes a vida do escritório, trabalhar para a igreja, nos engana e nos faz pensar que já trabalhamos para a igreja, que temos culto no escritório e que isso é tudo que o Senhor tem a nos oferecer. E na verdade não é, é apenas uma sobremesa espiritual. E muitas vezes estamos perdendo o banquete espiritual na tua presença, com a nossa família ou sozinhos pessoalmente. Então eu te peço, comece um reavivamento na vida de cada servidor do IATEC, onde estiver, no Brasil ou fora do Brasil, que esse escritório seja conhecido como pessoas que estão preparadas para receber a plenitude da chuva serôdia, porque tem a tua presença e tem uma vida cristã íntima contigo. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, amigos.